Ciao ragazzi, finalmente eu vou fazer o vídeo que tanta gente me pediu, que é quanto custou minha cidadania italiana. Então eu tô com um caderninho aqui, pega a sua folha, seu caderno, o seu papel, pega uma caneta, que eu vou falar aí quais foram os meus custos com a cidadania italiana. Então muita gente vem me pedindo para fazer esse vídeo e tive um pouco de trabalho para listar tudo que eu gastei, tive que rever questões de e-mails e tudo mais, para conseguir trazer para você aqui nos detalhes os custos que eu tive com a minha cidadania italiana. Então, anota aí. Eu sou o Robson Bonin, fiz a minha cidadania aqui na Itália e hoje eu trabalho com busca de documentos. Então eu vou começar falando sobre as certidões e sobre a preparação de toda a documentação lá no Brasil, ainda antes de vir para cá. Então eu usei 13 certidões em inteiro teor e mais a CNN, né? Então as 13 certidões em inteiro teor, então as certidões em inteiro teor saíram no total R$ 993,80. Então foram 13 certidões, aí eu fiz mais ou menos uma média de uns R$ 70 cada certidão em inteiro teor. Então eu emiti as 13, só que teve um probleminha que eu tive que corrigir as certidões e reemitir essas que estavam erradas. Então foram 6 certidões que eu tive que reemitir e eu gastei também R$ 374,54 na reemissão dessas 6 certidões. Um outro custo que eu tive, que eu quis usar um advogado para corrigir, eu paguei R$ 1.000 para ele começar a fazer as correções, aí no meio eu desisti, então tive um pouco de ansiedade na verdade, porque daí eu desisti, aí eu fiz tudo sozinho e daí conversando com o advogado ele cobrou esses honorários que ele estava começando a trabalhar e eu consegui receber aí R$ 500 de volta, então eu tive um custo inútil aí de R$ 500. Então o apostilamento, eu apostilei em Curitiba, então eu poderia ter apostilado num outro estado para economizar, porque Curitiba é um dos mais caros que existem, mas enfim, eu acabei fazendo em Curitiba por causa da situação e tudo mais. Então eu apostilei 14 certidões, 13 certidões, mais a CNN saiu R$ 1.260. A tradução na Itália saiu R$ 2.600. Então eu decidi traduzir na Itália, porque assim eu não precisaria fazer o apostilamento no Brasil e isso me gerou uma certa economia. Então a assessoria que eu fiz, ela me deu essa possibilidade, eu gostei, ficou fácil, fiz o processo e deu tudo certo, então eu fiz a tradução na Itália. Bom, então meu custo total para a preparação dos documentos, ainda no Brasil, foi de R$ 5.728,34. Então esse foi o valor total que eu gastei para preparar os documentos. Quem me acompanha sabe, eu fiz junto com o meu irmão esse processo, então essa primeira parte a gente rachou em 2. Então a gente dividiu em 2 e deu R$ 2.864,17 para cada um dos dois. Então agora vamos para a segunda parte dos custos, que foi a parte da Itália. Então eu vou falar sobre a passagem aérea, a assessoria na Itália e o quanto que eu gastei com comida, né? Então a passagem aérea, na época, eu gastei R$ 3.500. Então lembrando que esse valor pode variar conforme a data que você vem para cá, ou a variação do dólar, do euro e tudo mais. Mas o meu custo, só a minha passagem, R$ 3.500. Bom, a assessoria aqui na Itália saiu na época ali € 3.500. Na época, na conversão daquela época, eu gastei R$ 13.644. Com certeza, o mais caro que tem aí na cidadania foi a assessoria. Eu recebi várias críticas por fazer com assessoria, que eu devia fazer sozinho, que eu ia economizar muito dinheiro e tal. Não me arrependo nem um pouco em ter feito com assessoria e foi esse o meu custo. Bom, com a alimentação eu gastava €200 por mês, que é mais ou menos a mesma coisa que eu gasto com a Natasha aqui por pessoa, né? €200 por mês. Então meu processo demorou 2 meses, então eu gastei €400 e em reais deu R$ 1.516. Né? Então eu somei tudo aqui, então eu somei o custo Itália em reais, deu R$ 18.660. E o custo Brasil na preparação dos documentos, como foi metade, como eu falei para você, R$ 2.864,17, somando os dois, que seria o custo total que eu tive com a cidadania, foi R$ 21.524,17. Esse foi o meu custo total para fazer o processo de cidadania italiana, foi toda a minha estadia aqui, tudo seria, dentro desse mesmo valor já estaria a minha volta para o Brasil. Lógico, eu decidi ficar aqui, mas a minha passagem de volta já estaria nessa conta. Para você ter uma base, caso você fosse fazer sozinho, na mesma época que eu fiz e nas mesmas condições, sozinho eu gastaria esses R$ 21.524,17, somado com a outra metade que eu tirei, que é R$ 2.864,17. Então somando ali daria uns R$ 24.000, mais ou menos, se eu tivesse feito a parte do Brasil sozinho. Bom, vídeo bem rápido, eu quis fazer bem dinâmico para você
receber direto aí a informação de quanto que eu gastei para fazer o processo de cidadania. Muita gente vai achar que é muito dinheiro, que é muito caro, que valeu a pena, que não valeu a pena. Para mim valeu super a pena, eu adoro morar aqui, está sendo muito legal. Tenho vários projetos para frente aí para fazer outras coisas. E bom, se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal e eu sempre vou estar compartilhando aí conteúdos desse tipo. E bom, é isso aí, deixe seu comentário aí o que você acha e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Uma observação é que eu não listei aqui os custos com transporte, então eu fiz vários passeios, até tem vários vídeos aí no canal. Eu não listei aqui porque todo o meu transporte foi feito com relação à cidadania, com relação ao processo, foi feito com o assessor. Então ele vinha, me pegava na casa com o carro, né, me levava, fazia e tal. Então eu não tive gasto nenhum com transporte com relação à cidadania, mas eu gastava com transporte, logicamente, passeando e tudo mais. E esse custo de alimentação também poderia ter reduzido um pouco se eu quisesse, mas eu comia sempre à vontade, como eu tinha vontade. Então, comendo à vontade, deu 400 euros.